realmente mais uma vida impactada, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. Vocês vão ver, através do relato de Luana, como isso mexeu tanto na vida pessoal como profissional, né? E ela vai relatar, né, todo esse, né, como aconteceu. E de acordo com isso, né, assim, enfatizar, né, o tema da live, né, a questão de você acreditar no seu potencial e também você poder influenciar as pessoas de forma positiva. Vocês vão reparar que na história de Luana, que foi uma cliente que eu atendi, né, eu digo que foi um case de sucesso. Então ela vai falar melhor do que eu o que aconteceu. E então a importância de você acreditar em você, acreditar nas suas habilidades, mesmo que, assim, às vezes muita gente fala coisas boas, né, habilidades que a gente tem, mas em muitas vezes a gente fala assim para nós mesmos, mas gente, eu não vejo isso em mim. Às vezes a gente pode questionar esse potencial que a gente tem. Então a live de hoje realmente é especial. Vou estar chamando a Luana agora. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou coach. Olá, Luana. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. Que bom, viu? Fico muito feliz, né, por você ter aceito o convite. É uma satisfação para mim. Então, muito grato, né, gratidão por aceitar o convite e poder compartilhar, né, da sua história, né, você ter essa disponibilidade, porque com certeza muita gente vai se inspirar, né, que seja uma palavra, o que você fez, né, como você encarou cada situação, né, que você, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal. Então isso faz com que a nossa missão, né, eu digo que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas, né, eu crescer e contribuir. Isso aí. Né? Você conhece bem isso, né? E de fato você absorveu e mesmo depois do processo você tem feito a sua caminhada, né? de estudo, de imersão, né? Para que essa profissional, essa pessoa, né, se torne ainda cada vez melhor. Então seja muito bem-vinda. Assim, eu só vou pedir para você, eu não sei se você consegue botar um pouquinho para cima, que o seu rosto está cortando um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Não sei se você consegue. Consigo. Você está me ouvindo bem? Agora estou. Pronto. Então, Pronto. Então se sinta à vontade, tá? As pessoas são bem receptivas, pode ficar bem tranquila, se sinta em casa e aí você se apresente da forma que você achar melhor, né? Para que as pessoas saibam, né, o que é que você faz, né, como é que surgiu a princípio, né, o coach, enfim, esse início aí, pode ficar à vontade. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar participando dessa live e falar de influenciar pessoas, que é algo que a gente vem vivendo e não sabe a importância que tem em influenciar alguém. E isso aconteceu na minha vida. Eu sempre exerço um papel de liderança e já iniciando, já falando desse bate-papo dessa live, é que as pessoas enxergavam em mim um potencial que eu mesma não enxergava.
Eu não sabia, as pessoas diziam, você é capaz, você consegue. E eu dizia assim, como? Eu não me vejo essa pessoa. E assim, eu trabalhei num setor interno há muitos anos, já tenho 10 anos de empresa, e eu sempre exerci o papel de liderança. E ali depois eu acabei alcançando outro patamar, que é ser também supervisora de loja, comandar uma loja. E aí começou o desafio maior, porque um ano passado, um ano de pandemia, onde tudo comércio estava fechado, eu trabalho no comércio, tá? Na área com um público-alvo, que é idoso que é o grupo de risco, então não tinha como nada acontecer. Mas, assim, eu tinha sofrido uma perda na família e simplesmente eu vivia uma tristeza profunda, eu mostrava para todo mundo que estava bem, mas na verdade eu não estava bem. E, assim, essa tristeza era tão profunda e isso refletia na minha equipe. Aí a gente está falando de influenciar, tanto a coisa boa quanto a ruim acaba influenciando o meio. E verdade. Assim, é verdade? Então, assim, eu comecei a andar de cabisbaixa, era uma tristeza que eu não entendia. As pessoas falavam, nossa, você consegue? Eu dizia, não vai dar certo. E eu vivia de uma forma totalmente negativa. Eu não conseguia viver de uma maneira positiva, porque eu não estava bem. E aí foi quando eu conheci, né, o Whindersson em maio, começamos os nossos trabalhos com o coach. Eu disse assim que eu sempre brinco com ele, que ele chegou na hora certa, no momento certo. Por isso a importância de influenciar pessoas, porque o tempo todo nós estamos influenciando alguém. E quando eu conheci, iniciamos os nossos trabalhos. E a primeira coisa que marcou, eu precisava saber quem eu era, qual era a minha identidade. Eu precisava descobrir quem era a Luana. Luana era só uma supervisora de vendas? Não, Luana era alguém que veio à Terra para impactar outra pessoa. Não é diferente na sua vida, não é nada disso. Todos nós estamos aqui com uma missão de influenciar alguém, de dar a mão a alguém. Essa pergunta, né, Luana? Não, só para não perder o gancho, essa pergunta, né? Essa pergunta, quem a gente é tão difícil de responder, é tão desafiadora. Então, é como você está falando, é uma coisa que, para quem é Luana, né? Naquele momento você se questionou. Sim. Então, a partir disso, muitas coisas desse questionamento e o processo, né, começou a acontecer ali para você, né? Verdade. E essa questão de saber a nossa identidade, saber quem somos, foi algo que marcou a minha vida. Porque eu vivia triste, então eu estava influenciando alguém a estar triste. Se eu estava com o pensamento de fracassado, eu estava influenciando alguém a ser fracassado. Então, quando eu descubro a minha identidade, descubro quem eu sou, e aí foi o processo que eu precisei fazer o mapa, não sei se o Whindersson lembra, né? Do mapa da avaliação sistêmica, em que eu poderia ver as etapas da minha vida e saber que algo estava errado e que eu precisava me reinventar. Eu precisava impactar outras pessoas, eu precisava assumir a minha real identidade. E aí foi quando teve todo o processo da pandemia, estávamos no início, na minha loja, trabalhando de portas fechadas. E o que mais me chamou a atenção é que quando eu caminhava em direção à loja, antes eu caminhava de uma maneira triste, de uma maneira que não conseguia. Mas quando eu comecei a analisar e buscar a minha identidade, entender que eu tinha um papel a exercer, que é o papel da liderança, e saber quem eu era, aí pronto, eu comecei a impactar outras vidas e entender. É importante assim, é importante só eu explicar para as pessoas, né, o que seria esse mapa, né, um mapa de perfil comportamental que você fez, para as pessoas começarem a entender o poder que isso
pode ter, além do processo, né, que a gente fez do processo de coach, o mapa de perfil comportamental é um mini questionário que você responde entre 20 a 25 minutos, onde reúne mais de 80 informações sobre você, aonde vai te indicar os seus medos, os pontos a melhorar, os seus potenciais, né, o seu jeito de se comportar, né, em cada situação. Possa ser que na questão de casa, né, com a família de um jeito, no trabalho de outro jeito. Então, o que é que realmente é importante para você? Nesse mapa você consegue ver a forma como você decide, as suas motivações. Então, esse mapeamento que tem 99% de assertividade, então é uma coisa que abre um leque, mais ainda no autoconhecimento. Então, através desse mapa, fica muito mais claro por onde começar, ou a questão também, qual seria a área, por exemplo, né? Se a área da pessoa, você que talvez esteja em dúvida em relação a qual o papel, qual a profissão melhor para você. No mapa você vai entender qual a área que mais se identifica. Tem gente que é mais voltado para pessoas, mais emocional, outros mais racionais. Tem pessoas que são mais detalhistas, né? Tem quatro perfis, né? Tem o dominante, o influente, a questão do estável e também o conforme. Só que a gente tem um pouco de cada, só que existe combinações. E aí, de acordo com essas combinações, a gente vai percebendo, né? Tem gente que é mais para a área de finanças, tem gente que é mais a questão de influenciar pessoas. Então, nesse mapa, a Luana percebeu que tinha isso, né? Essa questão do influente, né? Bem significativa. E aí, a partir daí, né? Ela começou a acreditar mais nessa parte, dentre outras situações. Então, eu vou passar a palavra para você, para que você continue mais, para que as pessoas entendam, né? Verdade, verdade. E, assim, esse mapa foi tão importante na minha vida que eu precisava entender o estado atual em que eu estava e para onde eu iria. Então, ou eu conseguiria ficar daquele mesmo jeito, daquela mesma vida, contando para mim as mentirinhas, né, que a gente vem contando, aquelas historinhas, dizendo que não vai conseguir, que não é capaz. Quero te dizer que isso é tudo mentira. Que nós estamos aqui, que nós somos capazes, que nós temos um potencial incrível e que eu sempre brinco com as pessoas que o céu é o limite. E é verdade mesmo. Nós estamos aqui de uma forma para viver uma vida extraordinária. Eu não entendia muito essa palavra extraordinária. As pessoas dizem assim, você vai viver uma vida extraordinária. E as pessoas falam assim, como eu vou viver uma vida extraordinária se está me faltando tanta coisa? Mas só que quando você determina e diz, olha, eu vou viver uma vida extraordinária, vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Só para todo mundo entender, nós voltando ao assunto, estamos ainda, né, nessa pandemia, mas sim, eu exercendo o papel de liderança, de estar na frente de uma loja, tínhamos uma sequência de metas não batidas e aquilo ali exercia mais de mim um posicionamento, então eu precisava buscar e entender a minha real identidade. E foi quando, mesmo na pandemia, com o público nosso, que é um público que não podia ir à loja, é um grupo de risco, a gente teve que começar a se reinventar para poder exercer o trabalho em loja. E aí começa, né, as fichas para mim precisavam cair e eu pude buscar. E começou no primeiro passo de eu determinar na minha vida, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Eu começava a determinar na minha vida e já ia caminhando para a loja também determinando quem eu era e para onde eu vou. Então, foi quando eu comecei a influenciar
a minha equipe. Uma equipe ao qual não estava acreditando, ela passou a acreditar e entender que elas eram capazes e que elas iriam conseguir. Em meio à pandemia, em meio ao comércio fechado, mas elas compreenderam através de mim, ou influenciando com palavras e dizendo, você vai conseguir, você vai alcançar. E foi isso que mais eu comecei a fazer em mim, e conforme eu estava fazendo comigo mesma, eu comecei a influenciar. Porque nós somos um espelho para as pessoas. Se a gente precisa transmitir uma determinação, precisamos transmitir para as pessoas de uma forma positiva. Assim, é interessante a gente trazer também, no momento que você falou que a questão do se conhecer, né, dessa coisa do se conhecer, e no momento que você começa a se conhecer, e aí você também entra em contato também com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Se eu não estou fazendo, ou então eu deixei um pouco de lado essa questão do autoconhecimento, de olhar para mim, eu acabo não tá tão familiar, né? Essa coisa das emoções, do sentimento. Então, o que foi que né, se não for dessa forma, por favor, me corrija, tá? A questão do momento que você... No momento que você começou a entrar em contato com essas emoções, você que se conhecer, foi algo tão libertador, né, naquele momento, que isso começou a fluir para fora, né, vamos dizer assim, isso repercutiu de uma forma que, aí entrando na questão do tema da live, o influenciar se tornou uma coisa tão natural, né, aquela coisa de... a gente fala que o coach é de fora para dentro que acontece o processo. Então, esse dentro chegou. Então, ele precisa sair, né? Comunicar. E aí você entendeu que você tinha um potencial a mais ali. E aí, com esse encontro, vamos dizer assim, com você, das suas emoções ali, que talvez em algum momento, né, talvez você tenha deixado de lado, né, por algumas coisas que aconteceu, né, como você falou, você estava num momento de perda, né? Sim. Então isso influencia muito nessa questão do interagir, né, com as outras pessoas, o trabalho vai ser influenciado, a vida pessoal, enfim. Então, quando você chegou a esse ponto, chegou ao ponto de ser tão libertador que o influenciar se tornou tão natural. Natural, né? Verdade. Com certeza. E assim, essa palavrinha mágica que eu sempre falo, libertador. Quando você vive uma vida de uma forma sem pensamentos positivos, de uma forma negativa, o seu corpo reage, o seu andar é de forma fracassado, triste, era assim que eu estava. Mas quando eu comecei a ver que dentro de mim está havendo uma mudança, então eu comecei a perceber e olhar as coisas de uma outra maneira. Eu precisava, antes eu não conseguia colocar para fora os meus sentimentos, eu não conseguia falar aquilo que eu sentia, era uma pessoa que eu queria resolver tudo, eu queria estar agradando todo mundo, fazendo tudo, mas eu percebi que eu precisava mudar. Então, como é que eu precisava mudar? Eu precisava colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. Eu precisava me libertar. E aí, quando isso aconteceu, foi impactando pessoas. Incrível que tinha vezes que eu nem percebia. E as pessoas ao meu redor diziam, tem algo diferente em você. Algo mudou na sua vida. E eu ficava, como assim? E ali eu pude perceber o poder de você se conhecer e dizer, não, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu tenho um potencial. E aí foi quando começou o gancho e as pessoas ao meu redor pôde perceber e dizer, nossa, algo mudou na vida dela. E ali foi tão libertador que eu disse, não, agora cheguei nesse nível, então vamos lá. E as coisas começaram a fluir de uma maneira extraordinária. Aí junto a isso, Luana, a questão que você, né, descobriu esse potencial, que você começou a enxergar coisas, né, que você até então, com a proporção que existia e que existe dentro de você, você começou a enxergar e um novo mundo começou a se abrir para você.
E aí, junto a isso, o que foi que, né, que eu me lembro que aconteceu, a questão, você tem um potencial, né, e aí a questão, como usar todo esse potencial. Aí veio o quê? A questão da disciplina, né? Foi uma coisa, um dos pontos que você, né, eu quero ter mais disciplina e tal, vamos dizer assim, organizar esse potencial todo para usar, né, vamos dizer assim, e cada vez mais potencializar cada dia mais. Então, essa parte da ser mais disciplinada aconteceu, né? Sim, que foi a questão do olhar. Eu comecei a ter uma rotina diferente na minha vida. Então, assim, eu comecei a manter aquela disciplina, dizer, não, eu preciso primeiro ter um momento comigo mesmo, saber aquilo, como vai ser, o que vou fazer, buscar essa mudança, buscar começar a ler mais livros, que foi algo que antes eu não fazia com muita frequência. Comecei a criar essa rotina de ler livros, de ouvir, assistir vídeos, e continuando fazendo todo aquele processo daquelas atividades. E aquilo ali foi mudando tanto que verdadeiramente se tornou algo tão organizacional que eu precisava organizar a minha vida. E quando eu organizei, e eu disse assim, não, se eu estou organizando, agora eu assumo o controle da minha vida. Agora eu estou no controle. Porque antes eu deixava o barco guiar, que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas eu percebi que quem faz acontecer é a gente. A gente é que faz acontecer. A gente é que está no comando desse barco. Então você passou a ser, você começou a, eu costumo dizer que existe um conceito, né, no processo de coaching integral sistêmico, que é o autorresponsabilidade. Né? Não tem como a gente pensar em mudança sem a gente pensar em autorresponsabilidade. O que acontece na sua vida é responsabilidade sua, né? Nossa. E aí o que? Eu posso até não ter controle do que o outro fala, do que o outro faz, mas eu posso ter o comando dos meus pensamentos, das minhas emoções, do meu sentimento e da forma como eu posso responder a isso. Então, como você falou, né, você não está aquém disso, né? A coisa estava assim, né, antes, mas quando você percebeu que para você acontecer, para realmente fazer mudanças na sua vida, proporcionar isso, é preciso a gente ter esse foco da autorresponsabilidade. Então, cada vez mais que eu tenho essa clareza, mais mudanças acontecem na minha vida. Eu não preciso mudar o meu chefe, eu não preciso mudar os funcionários, eu preciso mudar a mim, né? Eu não preciso mudar meus pais, primeiro a mim. E aí, a partir disso, muitas coisas vão acontecendo. Então, é muito interessante o que você está trazendo e muito importante em um processo de mudança. Então, é bem interessante. Verdade. E é isso que me fez entender e compreender que eu tinha responsabilidade, eu precisava ter responsabilidade sobre a minha vida. É muito fácil dizer assim, não, fulano tem que mudar. É tão fácil a gente apontar a mudança do outro, mas e tão difícil é mudar nós mesmos. Então foi isso que eu precisei mudar a rota e dizer, não, eu preciso mudar a mim, eu preciso entender que eu sou responsável pela minha vida. A mudança tem que partir de mim. E conforme eu fui mudando, as coisas ao meu redor foram modificadas. Tanto no quesito familiar, no quesito profissional, no quesito social, em tudo. Então, assim, aí você começou a ficar mais confiante, né? Comunicar mais confiança, mais determinação, né? Você queria acertar, o ser grata, né? Isso, né? Me recordando, né? Esse processo de ser grata, gratidão, né? Foi algo que a potencializou, né?
E interessante essa dinâmica, né? E aí você olhando mais para você, o que aconteceu? Quando a gente olha mais para a gente passa a se amar mais, né? A gente passa a se amar mais, cuidar mais, ter essa atenção, né? Independente de que situação você esteja, mas no momento que você volta a atenção para você, esse olhar para você, isso significa que você está se amando mais. E aí, muda muita coisa. E muda tudo. E aí o que foi, né, que aconteceu, a questão de você ficou tão positiva, né, o acordar bem, né, dentro dessa... E aí aconteceu algo fantástico no trabalho, né? Sim. E aí que começa todo... Né, as coisas foram tão fluindo de uma maneira que... Eu me lembro que eu chegava na loja e dizia assim... Eu recebia às vezes um não e eu dizia... Vai acontecer. Vai fluir. E uma das coisas que esse processo me fez entender é a questão de olhar nos olhos. Porque quando a gente está influenciando alguém de uma forma positiva, e o olhar nos olhos e dizer vai dar certo, eu puxava a responsabilidade para mim e dizia vai fluir, eu não quero saber que é pandemia, está tudo fechado, mas vai fluir. E essa questão foi tão importante que eu me lembro que eu comecei no início falando, profetizando para mim, né, determinando para mim. Eu comecei a influenciar as pessoas ao meu redor a falar também. Escreve lá as 30 coisas da sua vida que você, determinando quem você é, começa dizendo eu sou, e aí vai relacionando. E assim as minhas consultoras começaram a fazer isso. Eu me lembro que uma delas falou assim, nossa, dá certo, porque o meu dia ficou diferente. E assim eu comecei a influenciar os meus amigos nessa questão, e foi uma ferramenta tão extraordinária que as pessoas dizem assim, eu sou forte. Muitos nem pensam assim, acha que está só escrevendo um textozinho, mas só que você não está, você é o autor. Então você estava falando da questão dessa coisa de influenciar positivamente, e as suas consultoras começaram a criar esse hábito também, né? Você colocou na sua vida, e isso também você passou para elas, né? Passou essa coisa de, mesmo com o desafio, né? Porque lidar com vendas é também lidar com nãos. Então, com certeza. O risco ali é o não, né, desanimar. Né? E aí, pelo que eu me lembro, a cada não vai ter um sim. O próximo vai ter um sim. Isso, e começava a fluir. E as pessoas, não consigo. Eu digo, você vai conseguir. A venda, não tem cliente na loja. Eu digo, vai ligar que vai funcionar, vai dar certo. O não já tem, mas vai vir um sim. E isso foi criando uma rotina que, quando a gente ia em busca do sim, fluía. E aí não vinha só um sim, não, vinha vários. Vários sim. Então, a gente ficava vibrando na loja quando as coisas fluíam de uma forma positiva. Porque, assim, o que é que tá sendo feito aí? Uma reprogramação aí. É porque no momento do não vem aquele pensamento ruim. Aí você diz, não, vai vir o sim, ou seja, né, muda aquele pensamento ruim que não vai dar certo, não vai vender, para esse positivo. Né? Então, você estava influenciando ali para uma reprogramação. Para que as pessoas fiquem ainda mais cientes, né, porque essa coisa é tão forte, né, nessa sua fala, o coach integral sistêmico, ele tem a questão da psicologia positiva. Né? Então, essa coisa do pensamento positivo, saber reprogramar as suas crenças, os seus pensamentos, existe muito. É a questão da neurociência. Então, quando você tem esse processo também, você acaba liberando bioquimicamente, né, no seu corpo alguma substância, alguns hormônios que facilitam nesse processo de reprogramação. Então, na gratidão, existe a questão a dopamina. Então, a cada ação, né, dessa positiva, você vai reprogramando, você vai se sentindo bem,
e aí você vai enfrentando. Eu costumo dizer que você, nesse processo, você começa a transbordar, né, de hormônios, de coisas boas. Então, no momento que vem um desafio, as dificuldades da vida, você está preenchendo, você está transbordando. Então, aquilo que vem tanto, você consegue lidar melhor. Agora, se você não está transbordando, qualquer coisa te balança e te derruba, vamos dizer assim. Então, você está preenchido, é como se você tivesse fortalecido. Então, você está com um nível de confiança alto, você está com um nível de pensamento positivo. Então, é como se assim, o que vier, eu vou enfrentar da melhor forma possível. E aí, na situação que estava, né? E a gente está, mas naquele momento era uma coisa mais nova naquela situação, é a pandemia, né? Mais adversidade e o tempo de se adaptar a isso, né? Pensar em novas alternativas, tinha que ser uma coisa muito rápida para poder não ter muitas perdas. Então, nesse momento, apesar da pandemia, apesar que tudo ao contrário, você conseguiu, né? Primeiramente você, e aí a partir de você, das suas mudanças, você conseguiu criar um clima, né? Um ambiente de trabalho favorável para que, de fato, vocês conseguissem mais resultados. E aí, acho que a partir disso, que eu me lembre, vocês bateram a meta. Isso aí. E assim, antes tinham as sequências de metas não batidas. Quando a gente começou a fazer esse processo de em busca do sim, que a gente estava só no não e ficava desmotivado. Quando a equipe começou a entender que ela precisava estar positiva, as coisas começaram a fluir. Eu me lembro que começamos a bater as sequências de metas. A minha loja ficou uma loja de destaque na empresa, em vendas, em plena pandemia, tudo fechado. Nosso povo fazendo venda por telefone, algo que ninguém estava vendo, não sabia como era. E a gente falando com os idosos, dizendo, não, a gente vai oferecendo o nosso produto ao qual vendemos. E aquilo ali foi tão assim que tinha um certo momento que a gente ficou até meio assustada. Eu me lembro que eu postei uma foto, loja de destaque, né, referente à empresa. E dali em diante começou as sequências de não só metas batidas, mas ultrapassadas, que aí verdadeiramente já foi algo transbordante, porque foi metas muito ultrapassadas. E para isso foi muita felicidade. Assim, a questão voltando à questão do mapa, ele não dá só a possibilidade de conhecer você melhor, dá a possibilidade de conhecer melhor as pessoas que estão ao seu redor também. Sim. Então, focando, né, na questão do seu trabalho, você conseguiu perceber o funcionamento de cada consultora, né? Então, a abordagem que você talvez fosse fazer com uma, já talvez não funcionasse com a outra. E aí você uma abordagem mais única, né? Personalizada para o tipo de perfil, né? Então, esse mapa de perfil comportamental, ele pode servir no ambiente, né, no ambiente da família. Questão de casal também evitou muitas separações, muita gente salvou o casamento de gente. Então, no ambiente de trabalho, gente sendo promovida por causa desse conhecimento, porque ele está no lugar certo e fazendo a coisa que ele realmente tem habilidade e o que ele realmente ele nasceu para fazer. Então, é tão importante nessa questão, né? Esse resultado que você teve junto com a sua equipe é justamente também esse conhecer. Então, é uma junção de tanta coisa, né? Uma somatória. Que fez realmente potencializar essa coisa que você falou, de meta, né? Atrás de meta sendo batida.
Então é uma coisa que o conhecimento, se conhecer as pessoas, né, através desse conhecimento, as outras pessoas, é importante, né, para que a gente possa, de fato, explorar ao máximo tanto o nosso potencial como a das pessoas que estão ao nosso redor. Que aí vem a questão de influenciar positivamente essas pessoas. Não é aquela coisa de influenciar, né? Não, é algo que você pode, se algo que funciona muito bem para mim, algo que tem funcionado para muitas pessoas, por que não eu posso estar realmente compartilhando isso e potencializando, e todo mundo junto, realmente todo mundo tem a ganhar. E o interessante é que isso acabou se espalhando para mais gente. Para mais gente, não sei se na empresa, enfim, e mais pessoas, enfim. Isso. E não só ficou restrito à loja só, como houve também um impacto tão grande nas outras lojas. Com meus coordenadores do banco, o pessoal começou a ver uma mudança que aí o pessoal diz assim, como foi isso? A questão de falar qualidade, muitas vezes no decorrer do dia a gente nunca tem um elogio para fazer para alguém. Quando eu percebi que eu precisava elogiar mais a minha equipe, motivar mais ela, dizer assim, não, vocês são maravilhosas, são as minhas melhores consultoras, vocês são mais poderosas. Então, assim, aquilo que eu ia... Para muitos parecia até uma brincadeira, mas aquilo ali foi, né, foi somando, a pessoa foi crescendo e dizendo, olha lá, ela está dizendo que eu posso, então eu posso. Está dizendo que eu sou... E ali foi somando que isso repercutiu tanto que as outras pessoas foram me procurando, dizendo, Luana, como é que funciona isso? E ali a gente foi, né, eu fui multiplicando as informações e deu super certo. Uhum. E o negócio é tão presente, né? Existe dentro do processo, né, o mural da vida extraordinária, né, o mural dos sonhos, o quadro dos sonhos, enfim, né? Cada um vai falar também, né, o nome que cada um, né, mais compete, né, que se sente à vontade de estar falando, mas é o mural, né? Então é uma coisa tão presente que, se eu não me engano, foi algo que você também influenciou de forma positiva, né, para que as pessoas também pudessem fazer o seu mural, né, da sua vida extraordinária. Não tem como a gente pensar em mudanças e melhores se você não sabe aonde você quer chegar. O que você de fato quer vivenciar na sua vida, né, na sua vida pessoal, a questão do foco, né? Então, esses pontos, a gente pega o quê? Pega a questão de fotos, né, figuras, e a gente monta esse mural, né? A questão se é casamento, se é a questão de bens, né, materiais, se é um carro, se é o cargo, né? Um plano de carreira dentro da empresa, enfim, você vai vendo o que você quer e vai colocando em figura, e esse processo você vai fazendo, olhando, né, para esse mural a cada dia, você vai alimentando a sua mente com todo essa vivência, né? Porque a mente ela não faz a diferença do que é real ou do que é imaginário. Ela pega aquilo e ela vai criar formas de executar aquilo. Quanto mais nítido, quanto mais você alimenta a sua mente com esses aspectos, né? Com essas figuras, esse sonho que você tem, esses objetivos, a mente vai te ajudar a você conseguir a cada um desses objetivos, desses sonhos, você atingir. Isso é neurociência pura, né? Verdade. Em relação... E o maravilhoso é que as pessoas me procuravam e diziam, olha, meu mural está pronto. Já estou fazendo, e eu ficava assim, nossa, que legal. O pessoal mandava fotos para mim do mural. Inclusive o meu está aqui um pouco, só um pedacinho, mas eu sempre estou o tempo todo olhando. Quando você olha para aquilo e você diz, eu vou conseguir. E o melhor sentimento é quando você consegue. Nossa, não tem nada que como você diz assim, não, eu consegui aquilo que eu
desenhei, que eu coloquei lá, pode ser um desenho, pode ser uma foto, como você falou, e quando você consegue, não tem nenhum sentimento, não tem nada que compre isso. E o interessante é que você conquista, né? Quando você consegue, aí te motiva também a conquistar os outros também, né? Isso. Então a sensação de confiança, quando você consegue, é muito bom, é satisfação. E isso te motiva, né, a estar focando e conquistando mais também. E vivenciar, né? Vivenciar o que você já conquistou, né? Então é algo muito saudável, né? A Núbia falando, se torna um vício saudável, com certeza. É algo bem saudável. Maravilhoso. Então, assim, eu vejo que o seu crescimento foi excepcional, né? Então, a partir do seu crescimento, você conseguiu estar levando e continua, né, fazendo isso. Acho que o desafio maior não é você só conseguir, mas você manter isso, né? Tornar isso um estilo de vida para você, né? Então, diário, na família, no trabalho, que continue, né, com essa mentalidade, com essa programação, né, saudável, e com certeza a gente vai mais e mais, principalmente, né, se tornando uma pessoa muito melhor, né? As nossas relações melhoram. Então, é uma coisa muito, para mim, né, gratificante como profissional, né? Ver, né, e realmente dar os parabéns para você, porque realmente foi sensacional. E com certeza, como a gente fala, o melhor sempre está por vir. Isso. E o melhor, e ainda tanto que o melhor está por vir, que 3 dias atrás agora a gente recebeu a notícia que a nossa loja a nível Brasil ficou entre as 10 melhores. Olha, então, parabéns. Eu fiquei assim, quando a gente recebeu a notícia, pulamos, foi maravilhoso em termos de atendimento, de vendas, em tudo, entre as 10 melhores. Então, assim, foi maravilhoso. Isso só tem a crescer. É verdade. E aí, diante de tudo isso, não sei se você gostaria de estar levantando algum ponto especial, porque assim, diante de tudo isso que você vivenciou, né, tudo isso que realmente repercutiu na sua vida, baseado na sua experiência, o que é que você pode passar para as pessoas, né, que estão assistindo a live, baseado no que funcionou para você, enfim, né, o que é que você pode compartilhar, né, para nós, né, para todos aqui. Isso, e assim, que eu deixo para todos, né, nessa live, primeira coisa, tenha foco. Tenha foco. Porque você é o autor da sua própria história. A gente não pode deixar, eu vou deixar a vida me levar, vou deixar o que tiver de acontecer, vai acontecer. E é aquilo que a gente falou, quando a gente tem autorresponsabilidade, dizer, não, eu estou no comando. Sou eu que vou estar na frente do meu barco, eu que vou direcionar para onde vai. Então, tenha foco. Porque quando você tem foco, você tem determinação e as coisas acontecem. Assim, não espere, na verdade, não espere que não tenha desafio, não tenha problema na sua vida, né? Vai vir, e vai vir, você vai enfrentar de uma forma diferente. Você vai enfrentar de uma maneira que você diz, uau, já passou, porque é um processo, nós precisamos viver o processo. Vai ter momento que vai doer, vai ter momento que dá desespero, vai ter momento de tudo, mas quando você tem um foco, você mira no alvo, você diz, não é para lá que eu vou, é para ali que eu vou caminhar. É o que eu percebo que as pessoas ficam na esperança que algum dia não tem problemas. Mas esse dia não espere chegar. Né? Posso dizer que todo dia tem um desafio, algo diferente para você enfrentar. Então, desde já, saiba que vai ter sempre desafio na sua vida. Né? Então,
se prepare melhor, né? Se prepare melhor, tem um foco, que isso vai te ajudar a superar, a você passar por isso de uma forma muito mais leve, de uma forma mais, né, suave, no sentido de realmente encarar a coisa de uma forma mais positiva, que aquilo não tenha um impacto grande na sua vida pessoal, profissional. Isso. Então, é isso. E dali que você vai tendo foco, você começa a ter uma disciplina. Você começa a ver que a disciplina é algo que te faz mudar toda a sua rotina. Eu precisei mudar tudo. Eu precisei me reinventar para poder conseguir ter todos esses ganhos. E o que é o mais interessante é que o se reinventar não é só um dia, é todos os dias. Todos os dias precisamos melhorar mais. Porque muitas vezes nós que somos seres humanos falamos assim, não, hoje eu faço, aí amanhã eu não faço. Não, você tem que fazer todos os dias. É o processo, não tem disciplina. Eu tenho que organizar tudo, eu tenho que manter. Porque quando você tem disciplina, tem organização, vai vir os resultados. E isso foi algo tão forte para mim, que todos os dias eu digo, não, eu preciso me reinventar. Aí eu dou uma parada e digo, não, o que é que eu preciso mudar? E quando você tem essa autoanálise, as coisas vão fluindo de uma maneira que você fica assim, nossa, como foi que isso aconteceu? Mas foi nada mais do que o seu foco, a sua determinação, porque todos nós estamos no controle das nossas vidas. É assim interessante falar que, para muitos, né, a questão da pandemia foi assim, tinha essa coisa do reinventar, né? Então, essa coisa veio por uma força externa, né? Uma força maior. Mas isso que você está falando é algo que tem que partir da gente, não esperar uma pandemia para a gente começar a se inovar ou renovar, né? Se reinventar. Isso. Então, a gente possa partir de nós, se reinventar a cada dia. Né? Isso é muito benéfico. E uma questão é que nós estamos ainda na pandemia e as pessoas ouvem noticiários assim, vai morrer, está morrendo mesmo de gente, está todo mundo falindo, a real situação. Mas quando você diz, não quero olhar para isso, eu não nasci para isso, eu nasci para influenciar, eu quero mudar, eu preciso mudar nem que seja o seu meio. Quando você muda, você diz assim, mas eu não trabalho numa empresa, eu não sou reconhecido. Mas começa a mudar você mesmo, muda na sua casa, muda o seu posicionamento, muda a sua visão. E isso já começa a ser libertador. E a questão que eu gosto muito é da gratidão. Eu tenho que ser grato pelas lutas, grato por tudo que está acontecendo e dizer, não, eu sou grato porque eu sei que as coisas vão melhorar. Uhum. Então, essa questão de a gente talvez não acreditar, né, nesse algo negativo, né? A gente tem que ir além disso, porque se a gente fica, porque assim, né, a gente acha que na pandemia, na crise, vamos dizer assim, as pessoas estão sem condições, mas tem muita gente que também está tendo sucesso, tá tendo uma ascensão, né? Tá tendo um sucesso aí, né? Tá comercializando. Então, as pessoas dizem que no momento de crise, a questão do dinheiro só muda de posição, mas o dinheiro continua circulando. Então a forma como a gente vai encarar a coisa é que vai fazer toda a diferença na nossa ação. Se eu achar que eu não tenho nada a fazer, eu vou ficar como? Parado. Eu vou ficar sem fazer nada. Mas se eu vejo que tem possibilidade e acreditar que eu posso ir além, que eu posso realmente vencer ali, aquilo vai me mobilizar para a ação. Então, cuidado com o que você pensa, porque aquilo vai determinar se as suas conquistas, as suas ações, se vão ser positivas ou negativas. Então, tá atento a isso, né? E enfrentar. Então,
É incrível todos esses pontos, né? Alguma dica a mais que você queira? Além de todas essas dicas, o amor, questão de se amar, de se... quando a gente está transbordando, né, estamos falando de influenciar. Então, quando você está transbordando, você está influenciando muitas vidas. E de todas essas dicas que foi dado, tenha foco, seja grato, seja determinado, se ame, e você pode ter certeza que tudo na sua vida vai fluir, porque você nasceu para vencer. O fracasso, nada faz parte da sua vida. Você nasceu com um propósito, o seu propósito é vencer. Seu nome é vencedor. Você nasceu para brilhar, você nasceu para estar em lugares altos, você não nasceu para viver do resto, você nasceu para influenciar, você nasceu para ser vencedor. Então, quando você entende isso, pode ter certeza que você só tem ganhos, porque a perda, porque a destruição, não tem pandemia certa, porque você sabe que você nasceu para vencer. Então, essas dicas aí que eu deixo para todos vocês. E agradecer, né, por tudo, né, pela sua história, gratidão, né, pela sua história, né, como você passa isso, né, para as pessoas, né, com certeza muita gente teve muitos aprendizados, com certeza nessa noite, e que você continue, né, nessa caminhada, né, que eu vejo que é cada vez mais forte no bom sentido, né, de procurar saber, né, aprofundar mais nesse autoconhecimento, que cada um de nós tem essa coisa do buscar, isso é nato, e você precisa se apropriar disso, né, e pegando a questão da live, né, acredite no seu potencial, né, se aproprie de tudo, né, que é seu, né, se sinta merecedor, né, em muitas situações o que a gente precisa a gente já tem, a gente precisa só usar. No caso do autoconhecimento, faz a gente enxergar, e no momento que a gente enxerga, a gente usa. Então, realmente é nessa direção. Acredite mais no seu potencial e exemplifica muito, né, o crescer e o contribuir. Né? Eu aprendi isso, né, na Febracis, né, com coach integral sistêmico, e isso realmente transborda, né, dentro de mim e torna cada vez mais uma inspiração. E eu espero impactar mais gente. No seu caso, Luana, você já tem impactado e com certeza vai impactar mais gente. E com certeza você é muito parecido em relação dessa missão, né? Eu tenho essa missão, né? E pelo que eu conheci de você, isso inspira também você e inspira as outras pessoas na live, né? E realmente que seja um momento de você se reinventar, né? Vou pegar essa sua fala, que é mais o que se encaixa bem nessa noite. Se reinventar, com certeza, vai fazer toda a diferença na sua vida. Se talvez você sozinho ou sozinha não consegue, você pode pedir ajuda, né, um profissional, mas comece, dê um primeiro passo, seja talvez lendo um livro, assistindo, né, fazendo um curso específico de autoconhecimento, mas faça alguma coisa, né, alguém na live falou, né, saia da sua zona de conforto, né, então faça isso hoje, né, e novamente agradecer a Luana, pela sua presença, gratidão, com certeza. E eu quero falar também, né, da programação que a gente tem aqui no Instagram. Toda quarta-feira tem um circuito de filmes, a cada semana tem um filme passado, a gente tem uns aprendizados, a gente discute esses aprendizados na live, e de vez em quando, né, alguns momentos convidados, também como a Luana, né,
clientes e pacientes que tiveram resultado, e o YouTube também, o canal, né? O Whindersson Moraes Coach, como está no Instagram, você bota lá no YouTube, tem conteúdo de ansiedade, conteúdo de pensamento positivo, autorresponsabilidade, está bem bacana. Se você não se inscreveu, vai lá, curte, comenta, e realmente, para mim, é muito gratificante estar aqui e ajudar mais pessoas. Então, Luana... Gratidão a todos. Gratidão, viu? Gratidão a todos. Só tenho a agradecer por esse momento, eu me sinto honrada de estar podendo compartilhar, né, toda essa mudança, e que ainda vai continuar acontecendo, porque o tempo todo a gente está em mudança. Então, só tenho a agradecer e dizer, busca conhecimentos, vai em busca, assista os vídeos do Whindersson, pede ajuda a ele, porque ele tem sido um grande homem para influenciar, impactar muitas vidas, como impactou a minha. E eu sou muito grata por tudo que aprendi e venho aprendendo no decorrer de todo esse tempo. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento que vocês puderam compartilhar junto comigo. Eu pude contar um pouquinho da minha história, e pode ter certeza que você nasceu para vencer. Você é um influenciador. É isso aí, gratidão, viu? Então, tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, Luana. Até a próxima. Tchau, tchau.